Fala, meus queridos, vamos seguir para mais uma questão, dessa vez uma questão aqui do Enem 2017. Continuando a nossa bateria de questões aqui de eletrodinâmica. Se você tá meio perdido, você tá falando com o Alexandre, que é o professor de matemática e física aqui do canal e site Fábrica de Engenheiros e Fábrica de Médicos, tá bom? Então, a gente tá aqui fazendo uma bateria final de revisão de questões de física, de questões de todas as matérias, principalmente aquelas que por algum motivo têm maior peso, com dicas de redação. Vai ao nosso canal, que é www.youtube.com.br/FábricaD, ou no nosso Face, que é @plataforma FábricaD, ou no Instagram, que é, vou até botar aqui, InstaFábricaD, Insta_FábricaD, que é onde você lá tem as dicas de 1 minuto, tá amarrado, tá muito aqui na dúvida, tá muito enrolado, tem que ver rapidamente alguma coisa no ônibus em algum local, é no Instagram da gente que você vai, tá? Então, olha só, a gente está aqui alternando várias questões da prova prisional, tá? Com a prova normal. Para quem não sabe, todo ano tem a prova prisional, que é, no caso, a prova alternativa a quem está em regime privado de liberdade. Ah, professor Fortão, então eu vou bater em alguém para ser preso e fazer uma prova mais fácil? Não se engana. A prova tem o mesmo nível de dificuldade do que a prova normal. Ah, mas tal ano eu baixei a prova, achei mais fácil ou mais difícil. Gente, acontece, coincidência. Mas o rol de questões, o banco de questões de onde eles tiram essas questões é o mesmo. Então, se não dado ano aconteceu de uma ou outra ser mais fácil ou difícil, foi por acaso mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui é da prova oficial. Ele fala o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado, sublinha quadruplicado. Aliás, adquira esse hábito em toda a prova do Enem, quando você sentar a bundinha lá na cadeira, quando você estiver lá com o seu fandangos, os seus cheetos fazendo prova, adquira esse hábito, sublinha tudo aquilo que é importante, porque você vai notar que a prova tenta te impor o quê? Cansaço. Tá? E aí, se você der mole, você vai ficar cansado, daqui a pouco você vai ler, reler e não sabe mais onde você tá, tá bom? Então você vai quadruplicar a parada quando tiver na presença de, no caso, altas concentrações de amônia. Então, com amônia, a resistência fica multiplicada por 4. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico, tá? O que é resistor ôhmico? É aquele que obedece à lei de Ohm. Pô, você falou coisa pra caramba, né? Eu não sei aquele de Ohm, tá? É aquele resistor que você tem aquele gráfico em que eu tenho geralmente a DDP no eixo Y e tenho geralmente a corrente no eixo X e é uma reta crescente passando pela origem, tá? Um resistor que é dado por isso, ele, assim, o pessoal que gosta mais de matemática sabe que isso aqui é função do primeiro grau, né? E uma função do primeiro grau onde o termo constante é zero, tá? É U igual a RI. Bom, se você não quer botar matemática no meio, relaxa. Eu tô vendo a sua cara, já aí de quem comeu chá de boldo, tá? Fica tranquilo. Resistor ôhmico é isso. O gráfico é uma reta crescente passando pela origem. Se ele colocar, galera, qualquer outro gráfico mesmo, uma curvinha que saia daqui numa reta, ele já é um resistor chamado de não ôhmico, tá? Basicamente, é essa diferença que numa prova nível Enem você tem que saber, tá? É claro que eu sei que tem outros detalhes, é claro que você de repente que é um cara mais safo, sabe? Mas vamos parar por aqui para não confundir a galera, ok? E aí, vamos continuar. Como eu falei, né, ele quer saber aqui, quer dizer, terminando a pergunta, ele fala o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em Ohm, o que é unidade de resistência elétrica, é igual a quanto? Como eu falei, comumente ele vai colocar a DDP no eixo Y e a corrente no eixo X. Mas nada impede que ele faça o contrário, tá? E aí você tem que ficar ligado. Duas coisas tem que prestar atenção. A unidade normal de DDP é volts. A unidade normal de corrente é ampere. Mas ele pode, primeiro, trocar, se ele quiser ele pode fazer isso, colocar a DDP no eixo X e a corrente no eixo Y, como ele fez aqui, tá vendo? A corrente na vertical e diferença de potencial V ou U, né, DDP, na horizontal.
E outra coisa que eu tenho que tomar cuidado é ver se os valores que estão marcados aqui são realmente esses os valores ou se eles não estão em escala. Como assim? Existe um fator multiplicativo aqui esquerdo. Quer dizer que como todo mundo era algo multiplicado por 10 a menos 6, em vez de ficar bagunçando o gráfico e toda hora escrevendo isso, eu simplesmente peguei, ele simplesmente pegou, quem sou eu, e botou aqui à esquerda o valor identificado em parênteses. Isso significa que, na verdade, para cada valor que eu estiver olhando no eixo Y, que eu tenho aqui é um número desses vezes o 10 a menos 6, tá? Isso acontece aqui no eixo X? Não. No eixo X, onde eu tenho a diferença de potencial, não tem nenhum fator, tá vendo? Então, o valor para o qual eu olhar realmente é aquele que eu estou querendo, sem nenhuma mudança. Ou seja, meio volt, 1 volt, 3 volts e por aí vai, sem nenhum problema. Beleza? Visto isso, vamos para a questão. A questão basicamente é, como toda questão de Enem, ele dá uma bela enrolada e raramente a questão vai ser mega complicada em termos de conta, tá? Não é uma questão do IME, não é uma questão segunda fase FUVEST. Questão do Enem, geralmente, há exceções, tá bom? Mas, em geral, quando o texto então é grande assim, a resolução da questão é razoavelmente simples. E aqui eu tenho que ter o quê? A ideia do conceito de que para achar resistência, como eu tenho essa relação, que eu tenho que pegar uma DDP qualquer e dividir por uma corrente. Qual, gente? Qual que eu vou usar? É aí que está o segredo. Se o resistor é ômico, não tem problema você escolher este ponto, ou esse pontinho, ou esse aqui, por aí vai. Você vai ver que para qualquer um que eu escolher, você vai obter a mesma coisa. É por isso que ele se chama ômico, porque à medida que eu vou o tempo todo dividindo uma DDP por uma corrente, uma DDP por outra corrente, uma DDP por outra corrente, esses valores sempre são iguais. Então não tem um lugar certo para eu aqui escolher para catar uma DDP e uma corrente para substituir aqui dentro e dividir. Você vai achar e tem que achar, senão você fez merda, tá? Você vai achar a mesma coisa, tá bom? Então olha só, o que acontece? Me mostra, professor Fortão. Olha só, você vai ter o que aqui, ó? A DDP, tá? Vai ser o quê? Vai ser de 2,5 volts. E aqui... E aqui, a corrente vai ser de 5 por 10 a menos 6. Você tem que botar o 10 a menos 6 aqui, não esquece. E aí, você, que cara de bravo, professor Fortão, que aí você vai ter o quê, ó? 2,5 por 5 fica meio, tá? E aí, se eu estou dividindo por 10 a menos 6, esse 10 a 6 você pode pegar e fazê-lo subir, tá? Então aqui, ó, você vai jogar para cima, trocando o sinal do expoente, como 10 a 6. O símbolo de ohm é essa ferradura aqui, tá? Que é a unidade de resistência elétrica. Bom, aí o que você vai ter? Galera, aí cuidado, né? Você aqui, se ajeitar as unidades, você até acha, no caso, o seguinte: você aqui escrever 5 por 10 a 6, meio por 10 a 6, é a mesma coisa que, se eu quiser transformar meio em 5, você não vai multiplicar por 10. Só que, para você que se enrola com essa andança de vírgula para lá e para cá, na hora de mudar o jeito de escrever e achar a opção correta, faz assim. Uma vez me ensinaram assim, ó. O que eu fizer nesse, eu faço o contrário nesse. Então, se eu quiser escrever um 5, eu estou pegando o meio e multiplicando por 10, não é? Para compensar esse aqui, eu vou fazer o quê? Dividir por 10, tá? Então, divide o 10 a sexta por 10, que vai dar um 10 a quinta. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 por 10 a 5 ohms. Só que, cuidado! É ele, ó, pega garoto! Você pode, no caso aqui, marcar a letra D? Não. Por que não? Esquecendo que esse é o valor normal da resistência quando você não está na presença, no caso aqui, de amônia. Mas, como ele quer saber na presença de altas concentrações de amônia, aí significa o quê, meu irmão? Que eu tenho que pegar isso e multiplicar por 4, tá? Ou seja, como falam por aí, não, isso é horrível, né? Ou seja, você vai ter o quê? Isso vai dar 20 por 10 a quinta, e aí vai dar 2 por 10 a quinta,
Isso vai dar 2 vezes 10 a 6 ohms, tá? Então, isso aqui, na verdade, é a letra E, não era a letra D de dado. Muito cuidado com essa pegadinha, porque isso, tá? Pode acabar te derrubando, tá bom? Beleza? Vê se não tem dúvida, tira o print da tela, volta se entendeu algo e vamos seguir, tá bom? Quer aprender? Vem pro Fábrica que eu tô com você. Abraço!